Bem, inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento à comissão organizadora do ENABED pela oportunidade de trazer ao encontro um tema de tão grande importância, tão abrangente, tão multidimensional como é o poder aeroespacial. A nossa mesa tem um título pequeno, porém o tema é de grande amplitude, como a gente vai observar nas palestras dos nossos convidados. Agradecimento também à Universidade da Força Aérea, que apoiou esse evento, e aqui estamos representados por alguns integrantes do nosso corpo docente e também um professor que realizou recentemente seu pós-doutorado no nosso programa. Então, a nossa mesa é composta pelo professor Dr. Flávio Neri Radman Jasper, da Universidade da Força Aérea, professor Eduardo Sol Oliveira da Silva, também da Unifa, professora Patrícia de Oliveira Matos, também da Unifa, e o professor Luciano Vaz Ferreira, da FURG. Eu sou o professor Carlos Eduardo Vale Rosa e vou fazer a mediação dessa mesa na noite de hoje. A mesa redonda tem por objetivo discutir a atualidade do tema poder aeroespacial, à luz de abordagens conceituais, da vinculação do tema com as relações internacionais, com a economia e com a geopolítica, além de introduzir o debate em torno da militarização do espaço exterior a partir da criação da United States Space Force. Do ponto de vista conceitual, analisará a evolução da expressão poder aeroespacial no Brasil e sua correlação nos Estados Unidos da América. Abordará elementos essenciais para a compreensão do poder aeroespacial à luz da teoria das relações internacionais. Destacará impactos econômicos da pandemia do Covid no setor aeroespacial brasileiro, a partir de base de dados diversas. Destacará a demanda de uma abordagem geopolítica do poder aeroespacial por meio da constatação da interdependência de características geográficas e fenômenos políticos, econômicos, tecnológicos e ideológicos próprios do ambiente aeroespacial. Tratará da questão relativa à criação da Força Espacial nos Estados Unidos e os reflexos dessa iniciativa no poder aeroespacial. Portanto, sem mais me delongar, eu vou passar a palavra ao professor Jasper, que é doutor em Ciências Aeroespaciais. Ele é professor da Unifa, atua em diversas disciplinas, tais como a teoria do poder aeroespacial, e trabalha exatamente nesses temas, o poder aéreo e o poder aeroespacial. Então, professor Jasper, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Sou Eduardo Vale, boa tarde. Boa tarde a todos, tá bom? Sou Luciano, sou a Patrícia, sou Eduardo Sol, meus cumprimentos. Prazer estar a bordo de uma mesa tão seleta, com pessoas tão proeminentes, onde a gente vai tentar colocar um pouco da teoria do poder aeroespacial, muito rapidamente, é claro, em função do nosso tempo disponível. Cumprimento também a coordenação da ENABED, pela oportunidade que está sendo dada para essa discussão, para a colocação dos conhecimentos de cada um. Cumprimentar a audiência e dizer que, após, estaremos à disposição para quaisquer perguntas, comentários sobre os detalhes apresentados nessa parte. Eu vou fazer, então, um compartilhamento da tela. A ideia é passar rapidamente pelos vários conceitos que existem, e eu gostaria de iniciar com um pensamento de David McIsaac, que ele traz no Construtores da Estratégia Moderna, tomo 2, a página 201, algumas ideias sobre poder aéreo, num capítulo que ele descreveu como Vozes do Azul. Ele coloca que o poder aéreo, considerado por ele como um termo genérico, amplamente adotado para identificar o fenômeno do surgimento das aeronaves pilotadas e do surgimento da guerra na terceira dimensão, o espaço aéreo. Está aparecendo uma barra aqui para mim, um momento. Gisele, está aparecendo uma barra para mim aqui.
Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu... Ok, apareceu. Ainda estaria buscando o seu lugar na teoria militar ou estratégica. De acordo com ele, esse termo poder aéreo poderia ser rastreado até pelo menos 1908, numa obra de H.G. Wells chamada War in the Air. E nós temos vários que falaram sobre isso. Os autores mais clássicos, como Jules Douhet, Mitchell e o próprio Ulrich Trenchard, falavam muito mais sobre o aspecto do emprego de uma nova arma na dimensão do espaço aéreo, na atmosfera. E isso, mais tarde, levou, então, a essa denominação de poder aéreo. O MacIsaac olha porque esse termo ainda não estaria completamente definido, ou ainda teria seu lugar na história, na estratégia. Mas quando a gente olha, por exemplo, o detalhe do Reino Unido, onde ele vai, esse é atual, Air and Space Power, a gente vai ver que Air Power está presente. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vai ver que a missão da USAF, da United States Air Force, também fala em Air Power. Depois nós temos, aqui mais embaixo, o Armée de l'Air, que, na verdade, é a Força Aérea da França, que também vai colocar, neste caso, já englobando o espaço. Ou seja, na verdade, o conceito de poder aéreo traz a aplicação de uma nova força que surgiu após o surgimento do avião, que é a Força Aérea. Ela surgiu praticamente de dentro das aviações naval e do Exército, coisa que se repetiu, inclusive, no Brasil. Portanto, poder aéreo seria a aplicação, a parte prática do poder aéreo feito por uma força aérea. À medida que nós fomos evoluindo para a questão espacial, isso começa, então, em 1957, com a surpresa de os russos lançarem o Sputnik. E aí nós chegamos, então, o elemento, o novo domínio, o espaço aparecendo. O brigadeiro Murilo Santos, ele vai ter uma frase no livro dele que ele vai dizer o seguinte: o poder aéreo tornado poder aeroespacial. E aí a gente vai ver, no caso do Brasil, que o Brasil tem essa ideia mais de integração. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente esse detalhe da integração. No entanto, a visão de integrar, ou seja, o domínio do espaço aéreo na atmosfera, ele é já caracterizado, não há dúvida, nós temos aí poder aéreo. Porém, a palavra aeroespacial, ela ainda não é uma palavra ou um conjunto, um conceito que se possa dizer, pelo menos em termos da área do Ocidente, o pensamento ocidentocêntrico, que isso aí é unânime. Se a gente for olhar, por exemplo, no Reino Unido, à nossa esquerda, está sob o domínio da Royal Force, mas ele separa, ele fala Air and Space Power, para proteger a nação, o Reino Unido. No caso dos Estados Unidos, ele também se separou, apesar de que hoje a Força Aeroespacial continua no Departamento da Força Aérea, mas ele já criou a Space Force. E a missão da USAF ficou restrita, então, a voar, combater e vencer. Poder aéreo, a qualquer tempo, em qualquer lugar. E logo depois da Space Force, a gente vai ver que ele continua como um departamento dentro do departamento da Força Aérea, mas com um nome separado. Então, o que a gente percebe? No poder aéreo surge uma aviação, surge uma força aérea que vem das que estavam estabelecidas. No caso, o Exército e a Marinha, o poder terrestre e o poder marítimo. Hoje, nós temos o poder aéreo,
E de dentro dele, podemos dizer que surge, então, o poder aeroespacial. Todavia, por exemplo, se olharmos a França e outros países, a Rússia caminha por esse momento também, nós temos o exército do ar e do espaço. Portanto, há uma separação entre espaço, mas sobre o domínio de uma mesma entidade, anteriormente denominada apenas de Exército do Ar ou a Força Aérea Francesa para o nosso nome. E o que faz o Brasil? O Brasil ele tem como fundamento uma integração desde o início da sua história, porque lá, no ano passado, em 1941, quando foi criada a Secretaria de Estado, chamada Ministério da Aeronáutica, foi colocado sob a competência dessa Secretaria de Estado todas as questões relativas à aviação, que ainda temos algumas coisas, porque ainda aparecem, como, por exemplo, o controle de tráfego aéreo, uma competência que é da área civil e em outros países. Qual é, então, a definição ou descritor para o caso do Brasil, visto pela essa ótica de integração? Poder aeroespacial seria a projeção do poder nacional, que se expressa como a capacidade resultante da integração dos recursos que a nação dispõe para a utilização aérea e do espaço aéreo. Portanto, englobou, num mesmo conceito, os dois domínios, tanto o espaço quanto a utilização do espaço aéreo, a atmosfera. O próximo, por favor. Todavia, quando a gente vai olhar e falamos que há uma separação desse conceito de aeroespacial, a gente vai ver que os próprios Estados Unidos, apesar de ter criado a sua força espacial, ele também usa, em determinado momento, a palavra aeroespacial. Onde é que ele faz isso? No North American Airspace Defense Command, que é um comando conjunto com o Canadá. O que é que a gente pode observar nesse aí? Ele vai dizer que é uma parceria para detectar. E defender contra o ar, ou seja, veículos que estão na atmosfera, e ameaças do espaço para a América do Norte. Visto isso, principalmente pela ameaça da época da União Soviética e ainda hoje da Rússia como adversário. Portanto, qual seria a missão deste comando? Conduzir alertas aeroespaciais e também controle. E o interessante é que ele coloca, inclusive, a área marítima sobre eles. Portanto, a gente vê que a parte do conceito de aeroespacial, o Brasil tem uma visão integrada, enquanto que nos outros países, dependendo de como seja visto, ela está um pouco separada, que é o caso dos Estados Unidos. Não é o caso da França e também não é o caso do Reino Unido. O próximo, por favor. Aqui, nós estamos dentro daquilo que foi comentado sobre a frase do brigadeiro Murilo Santos, de poder aéreo tornado poder aeroespacial, é que a gente vai entender o que significa para o país essa distinção, essa taxonomia, e porque tem um vínculo com a história da competência que ficou colocada da Aeronáutica, da Secretaria de Estado, Ministério da Aeronáutica, com todos os elementos para, sobre a sua competência, gerir tanto a Força Aérea quanto os demais componentes da área da aviação. E aí ele coloca, então, manter e fortalecer a unidade do poder aéreo. Nesta época, integrado pelos componentes Força Aérea, Aviação Civil e a tecnologia e indústria aeronáutica. O próximo, por favor.
Quando nós passamos para o nosso momento, inclusive isso está na doutrina da Força Aérea, do Comando Aeronáutica, na diretriz DCA1-1, 2020, nas páginas ali citadas, quais são os componentes, então, do poder aeroespacial? Eles estão divididos nos componentes, porém, eles são olhados como uma unidade, mesmo que apareça somente no momento em que vai para o combate, que apareça só o elemento operacional, que, nesse caso, no topo da pirâmide, está ali a Força Aérea Brasileira. E aí a gente vai ver que houve uma evolução, inclusive nos seus componentes, que cresceram. Hoje nós temos, então, os recursos humanos, a aviação civil continua, mas a infraestrutura, ela muda de nome, integrando, então, o conceito do espaço, ou seja, infraestrutura aeroespacial, a indústria aeroespacial e o complexo científico e tecnológico. E, no caso do Brasil, lembrando ainda sobre o aspecto do espaço, a Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, ela deu como competência da Força Aérea a questão também espacial. Portanto, sob o domínio da Força Aérea está aí a competência espacial. O que significa este evento da unidade do poder aeroespacial, que é composto pelos elementos que nós estamos vendo ali, e que isso aí dá, então, as responsabilidades que hoje tem a Força Armada, conforme a Constituição, artigo 142, chamada de aeronáutica, mesmo que nós tenhamos uma propensão, e usualmente de colocar, que é a Força Aérea. Mas a gente vai ver que, ao olhar como conceito integrado de poder aeroespacial, que a Força Aérea é somente um dos seus componentes. E, como colocado, é um conceito muito próprio do Brasil. Era isso que eu tinha que colocar, muito rapidamente. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado. Professor Jasper, muito obrigado. Realmente, esse termo aeroespacial é um termo que necessita ser bem explicado na nossa realidade, até porque há uma grande diferença de abordagem entre o Brasil e outros países, né? Bem, passando ao próximo palestrante, eu vou convidar a professora Patrícia de Oliveira Matos. A professora Patrícia é doutora em Ciências Aeroespaciais e está atualmente realizando um doutorado em Economia Política Internacional. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da Unifa e atua na área de Economia de Defesa. A professora vai fazer a apresentação sobre a economia e indústria aeroespacial, impactos da pandemia do Covid-19 no setor aeroespacial brasileiro. Passo a palavra à senhora, professora. Muito obrigado. Olá, boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Prazer estar aqui com vocês no ENABED, dividindo essa mesa com colegas, né, e tratando desse tema que é o nosso cotidiano, né, na Unifa, nosso objeto de pesquisa é o poder aeroespacial. E eu fico feliz que o professor Jasper já iniciou com... Aliás, ele terminou ali com os elementos do poder aeroespacial, porque é justamente de onde eu vou começar. Eu vou, então, compartilhar a minha tela. Bom, então, como já foi colocado aqui, nessa nossa apresentação, eu estou trazendo alguns elementos econômicos para a gente pensar no impacto da pandemia sobre o setor aeroespacial e mais ampliando sobre o poder aeroespacial, né? O professor Jasper já colocou aqui que o poder aeroespacial ele não se restringe à Força Aérea Brasileira. Ele também é composto pela aviação civil, pela infraestrutura aeroespacial, pela indústria aeroespacial de defesa, pelo complexo científico-tecnológico e também pelo conjunto de recursos humanos que atuam em todos esses elementos, não apenas na FAB, mas na aviação civil, na indústria, os cientistas, né, que trabalham, engenheiros que trabalham nos laboratórios de pesquisa, nas universidades. Então, todo esse complexo de elementos formam o poder aeroespacial
brasileiro. E esses setores, eles foram bastante atingidos pela pandemia, né? A pandemia afetou de uma forma muito visível, principalmente a aviação civil, e com isso houve desdobramentos para o setor aeroespacial como um todo, para a indústria, também para os projetos da Força Aérea. Então, o objetivo dessa apresentação é analisar os impactos da pandemia dentro de 3 elementos do poder aeroespacial: a aviação civil, a indústria aeroespacial e a Força Aérea. Então, a partir de alguns dados estatísticos, principalmente focando no ano de 2020, a gente vai tentar trazer algumas reflexões sobre como que a pandemia afetou esses setores, né, a aviação civil, a indústria e a Força Aérea, e de que maneira, né, os estados eles podem se preparar para enfrentar esse tipo de situação. Bom, a pandemia ela teve impactos na economia como um todo, né, e no mundo inteiro, como todo mundo conhece, como todo mundo sentiu e sente ainda esses efeitos, né? Em termos de PIB, houve uma redução do PIB mundial de 3,5%, segundo dados aí do Banco Mundial. No Brasil, a redução do PIB em 2020 foi de 4,1%. O setor industrial teve uma redução de 4,5% do PIB, segundo dados do IBGE. Ainda que no final do ano passado e esse ano houvesse uma recuperação, no agregado de 12 meses, né, do ano de 2020, houve uma perda de 4,5% do setor industrial. E, como eu falei, o setor aeroespacial ele foi um dos mais afetados, né? Existe uma relação muito dinâmica entre a indústria aeroespacial e a aviação civil e os projetos estratégicos da Força Aérea, né? Os impactos na aviação civil eles são transbordados para o setor industrial, né, para a indústria aeronáutica, e essa indústria ela atua diretamente nos projetos estratégicos da FAB. Então, esses elementos eles são dinâmicos e interrelacionados. Então, houve impacto nesses 3 setores. Eu vou, então, abordar inicialmente a aviação civil, depois eu vou falar um pouquinho sobre a indústria aeronáutica e depois sobre a Força Aérea. Como que esses 3 elementos do poder aeroespacial foram afetados pela pandemia. Em relação à aviação civil, um primeiro ponto importante, e o Jasper já tocou nesse ponto, é que a aviação civil ela é um elemento estratégico para o país, ela é um elemento de poder aeroespacial. A aviação civil ela representa um potencial de reserva de recursos humanos e materiais para o caso de uma mobilização. Então, isso foi bastante visto, por exemplo, durante a pandemia, na utilização da aviação para transporte de insumos, de vacinas, mesmo na mobilização de pessoas, né? Então, existe esse caráter estratégico da aviação civil, além da própria importância geopolítica da aviação civil na integração do país, né? Então, o Brasil, um país continental, ele precisa ser integrado, e a aviação civil ela tem esse papel geopolítico fundamental de integrar as diferentes localidades do Brasil, além de sua importância econômica, né? A aviação civil também é um setor que tem uma importância econômica muito alta no mundo inteiro. Então, esse setor ele agrega mais de 60 milhões de funcionários em todo o mundo e teve uma receita em 2019 de quase 3 trilhões de dólares. Então, é um setor altamente estratégico do ponto de vista econômico, geopolítico, do ponto de vista de mobilização de recursos em casos de emergência. E esse setor, eu não sei se está dando para ver, eu acho que não, né? Que está tampando aqui. Mas esses são dados aqui que vão de 1945 até 2021, dados da ICAO, e a gente percebe que, ao longo dos anos, nunca houve no setor de aviação civil um impacto tão drástico decorrente de uma crise, nesse caso, uma crise derivada de uma pandemia.
Por exemplo, aqui, ó, na crise financeira de 2008, houve um pequeno impacto, na crise asiática, né? Ao longo dos anos, as crises econômicas elas afetam o setor de aviação civil, mas a crise da pandemia ela teve um impacto muito mais elevado, né? Porque de uma hora para outra todos os voos foram cancelados, toda a atividade produtiva parou, todo não, mas 60% ao longo de 2020, e isso gerou um impacto muito grande no setor, né? Ao longo do ano passado. Aqui a gente tem uma comparação, né, de 2019 e 2020, também com base aí nos dados da ICAO, e a gente vê aqui a queda, né, nos primeiros meses da pandemia, ali, de março e abril, praticamente uma paralisação do setor de aviação civil, e ao longo de 2020, uma recuperação que tem sido maior nos últimos anos, né? É importante a gente salientar que essa recuperação da aviação civil ela está muito relacionada ao controle da pandemia, que, por sua vez, se relaciona com a vacinação, né? A partir do surgimento da vacina, a vacinação da população e a diminuição no número de casos, isso vem propiciando, principalmente em 2021, né? Aliás, em 2021, uma recuperação do setor. Então, aqui a gente tem um impacto por região, né? Aquela queda drástica em 2020, e aqui a recuperação já em 2021, mas ainda sem atingir os patamares que existiam até 2019. E esse impacto econômico ele vai afetar drasticamente as empresas aéreas, né? As empresas aéreas elas tiveram uma perda de mercado muito grande no ano de 2020. Esses dados aqui são bastante atuais, tem dados até agosto, né, de 2021. Aliás, não, esse vai até maio, tem um outro aqui que vai até agosto. Então, já mostra uma recuperação do valor de mercado das empresas aéreas depois do primeiro choque. Agora, essa recuperação das empresas aéreas, ela se dá de uma forma muito desigual. As empresas aéreas dos países desenvolvidos, elas vêm se saindo melhor do que empresas de países em desenvolvimento. Então, a gente teve, por exemplo, o caso da Avianca, que entrou em falência, a Latam, que está em recuperação judicial, a Gol e a Azul, que tiveram perdas muito grandes, mas ficaram numa situação não tão ruim, né? Então, houve essa recuperação aqui já em 2021, mas um choque muito grande aqui no ano de 2020 e que vem sendo recuperado de uma forma desigual, como eu falei. Né? Aqui são dados específicos do Brasil, dados da ANAC, né? E a gente percebe a queda drástica no ano de 2020, e a gente pode observar que de 2010 a 2020 é uma tendência de estabilidade com uma tendência de aumento, né, na utilização aqui dos voos, né, do número de passageiros, esse é o critério que é o número de passageiros. E uma recuperação já aqui em 2021, mas é claro que do ponto de vista de voos internacionais, essa recuperação é muito mais lenta. Do ponto de vista de voos nacionais, houve uma recuperação. Em voos internacionais, depende das políticas dos países, né, de abertura de fronteiras, do controle maior da pandemia, dos órgãos de saúde internacionais. Então, essa é uma situação um pouco mais complicada. Em termos também aqui de aviação civil no Brasil, os dados da ANAC, aqui publicados pela Associação Brasileira, né, de Aviação, eles colocam que atualmente a gente está no patamar de 70% dos voos, né, dos voos que existiam antes da pandemia. Então, a gente está superando esse choque aqui de 2020, né?
Mas esses períodos eles também sofrem com as ondas da pandemia, né? Então, houve períodos de recuperação maior, mas com a segunda onda da pandemia, há um retrocesso. Então, toda essa recuperação está relacionada ao controle da pandemia. Bom, um outro elemento, o setor, a indústria aeroespacial. É claro que esse impacto que houve no setor de aviação civil, ele levaria um impacto para a indústria, né? Então, várias empresas aéreas cancelaram pedidos de compra de aeronaves ou postergaram pedidos de compra de aeronaves, e isso teve um impacto na indústria aeroespacial, né? Lembrando que a indústria aeroespacial ela é composta pelo setor aeronáutico, né? Aviões, helicópteros, motores, manutenção, tudo que está relacionado a essa parte aeronáutica, mas também envolve o setor de defesa, com as aeronaves militares, armamentos para aeronaves militares, e o setor espacial, né? De satélites, foguetes, etc. Então, todos esses setores eles compõem a indústria aeroespacial, mas o setor aeronáutico é o principal deles, principalmente no Brasil. Então, eu tenho dados aqui de uma pesquisa feita pelo professor Marcos Barbieri, da Unicamp, ele que montou esse gráfico aqui, está num artigo que a gente publicou na REST da UF, e aí ele mostra que, no caso brasileiro, especificamente, o setor aeronáutico ele responde por aproximadamente 90% do setor aeroespacial. Então, claramente, se o setor de aviação civil é afetado, o setor aeroespacial é afetado, porque dentro desse setor a indústria aeronáutica é a principal, né? Depois a gente tem ali o setor de defesa e o setor de espaço, com uma participação muito pequena em termos de receitas geradas no setor. Dentro da base industrial de defesa, aqui são dados do CIPRE, o setor aeronáutico também é o principal, é o que tem maior inserção internacional. Então, considerando as nossas exportações de produtos de defesa, essas barras azuis aqui são aeronaves. Então, as aeronaves elas representam a maior parte das exportações da base industrial de defesa. Esses dados aqui já incorporam, por exemplo, no ano de 2020, acho que não está aparecendo no ano de 2020 aqui, mas esses dados já incorporam as encomendas do KC-390 de Portugal e Hungria. Então, a gente tem aí realmente uma representatividade muito forte do setor aeronáutico dentro da indústria aeroespacial como um todo e dentro da base industrial de defesa. E, quando a gente fala em setor aeronáutico, a gente tem que lembrar da nossa principal empresa, que é a Embraer, né? Se o setor aeronáutico é 90% do setor aeroespacial, a Embraer é 80% do setor aeronáutico. Então, a Embraer ela tem um peso muito grande dentro do setor aeronáutico no Brasil, responde por mais de 80% do setor. E a Embraer ela foi bastante afetada também em 2020 pela pandemia. Um ponto que foi muito comentado, que todo mundo viu acontecer na mídia, foi o fim do acordo da Boeing com a Embraer. Né? Havia quase que o fechamento de um acordo, na verdade seria uma aquisição da Embraer pela Boeing, e a Boeing cancelou esse acordo, alegando que a Embraer não tinha cumprido parte do contrato, que a gente sabe que não foi bem assim. Na verdade, a Boeing estava numa situação financeira, estava e ainda está numa situação financeira bastante complicada. Mas, de qualquer forma, isso gerou um prejuízo para a Embraer, em torno de 500 milhões de reais, porque a empresa ela teve que se preparar para separar as suas unidades, para a divisão que seria feita dentro da empresa, e ela teve um custo elevado com isso, além dos próprios prejuízos decorrentes da pandemia no ano de 2020. Então, isso gerou uma situação bastante complicada para a Embraer em 2020, mas eis que em 2021 a gente tem aí uma prova de resiliência muito grande da Embraer. A Embraer ela é uma empresa que se destaca no setor de alta intensidade tecnológica, é talvez no Brasil uma das
únicas empresas do setor de alta tecnologia com uma forte inserção internacional, porque é uma das principais empresas do setor aeronáutico mundial, e ela apresentou resultados muito positivos já em 2021. Então, eu peguei aqui o documento de divulgação dos resultados financeiros da Embraer, que ela divulga, né, para os seus acionistas, e ela já mostra resultados como a entrega de vários jatos comerciais, jatos executivos, o aumento da receita líquida no segundo trimestre, 80% a mais em relação ao período anterior, né? E nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2021, a Embraer apresentou um lucro comparado com o mesmo período anterior. Então, é o primeiro lucro da empresa desde 2018, o que mostra que a Embraer ela vem superando as dificuldades que aconteceram até 2020. Vem se destacando também no setor de defesa e segurança. O documento de prestação de contas da empresa, ela cita o KC-390, as vendas de Super Tucano para Nigéria e outros países, a participação da empresa no setor espacial, com a Visiona, que é uma das unidades da Embraer, no setor de cibersegurança também, a Embraer vem ganhando mercado. Então, mais uma vez, a Embraer apresenta resiliência diante dessa situação pandêmica. E uma prova Professora, que Oi? Desculpa interromper, eu pediria para a senhora concluir, tá? Que já estamos no tempo, tá bom? Tá, obrigado. A gente tem aqui a prova dessa resiliência, que é a recuperação de valor de mercado das ações da Embraer após a crise aqui de 2020. A gente vê esses valores subindo aqui em 2021. Bom, para finalizar, então, o outro elemento, que é o poder aeroespacial, do poder aeroespacial, que é a Força Aérea. Como não podia deixar de ser, a Força Aérea também sofreu impactos da pandemia, mas impactos mais indiretos decorrentes da restrição no orçamento do Ministério da Defesa. Na verdade, houve um aumento da restrição orçamentária como um todo, em todos os ministérios, né? E isso também afetou o Ministério da Defesa e os projetos estratégicos, né? No Comaer, segundo uma entrevista do comandante da Aeronáutica, para 2021, a previsão é de só 50% de recursos para o financiamento dos projetos KC-390 e Gripen. Então, isso levou, por exemplo, a uma revisão contratual com a Embraer para o fornecimento do KC-390. Estava previsto 28 unidades e agora está sendo negociada uma redução desse volume de aquisições de KC-390 como resultado de restrição orçamentária para os projetos estratégicos, né? Então, a gente tem aqui a evolução orçamentária do Ministério da Defesa, após um período de crescimento aí, de 2016 em diante, né? A gente tem um período em que há uma expansão do crescimento do orçamento de defesa de 2016 até 2019, mas em 2020 há essa diminuição relacionada aí a esse contexto de restrição orçamentária, né? Então, a gente vai ter também redução dos gastos aqui correntes, né? E, em relação aos investimentos, um esforço, né, em manter o nível de investimento, exatamente para não afetar os projetos estratégicos. Mas a gente tem aqui, considerando o KC-390 e o FX, que é o Gripen, a gente vê que nos dois projetos, os recursos disponibilizados para as ações orçamentárias foram reduzidos em 2020, né, especificamente em 2020. Então, concluindo, né, a pandemia ela afetou setores estratégicos para a defesa nacional, e nesse caso aqui eu tratei de setores ligados ao poder aeroespacial, mas ela mostrou como que o Estado ele precisa atuar para minorar esses impactos, né? Então, o Estado ele tem que agir rapidamente para minorar esses impactos. E no mundo inteiro a gente viu
os estados injetando liquidez na economia, seja por meio de auxílios à população, como auxílio emergencial, auxílios às empresas, as empresas do setor aeronáutico, aeroespacial, por exemplo, mas principalmente ações no sentido de rapidamente de se desenvolver uma vacina e, a partir daí, se tentar a recuperação econômica, né, a partir do controle da pandemia. Uma coisa que ficou muito clara também, né, nesse cenário é a necessidade de se rever a política industrial, incentivando setores de alta tecnologia, inclusive setor de saúde, né? O setor farmacêutico, o setor de saúde é um setor de alta tecnologia. Então, a gente percebe que tudo isso faz parte de um ecossistema que está interligado, né? Talvez não fosse tão visível há pouco tempo que o setor de saúde afeta o setor aeroespacial, mas eles são todos interligados na medida em que um setor contamina e gera resultados sobre outro, né? Então, só para ressaltar, eu não falei de dois componentes do poder aeroespacial aqui, que o professor Jasper falou, que é o complexo científico-tecnológico e recursos humanos. Então, para tudo isso, né, esses dois setores são também fundamentais. Então, investimento em ciência e tecnologia, né, inclusive na área de saúde, e capacitação de recursos humanos. Bom, então, nosso tempo está finalizando, eu vou parar por aqui. Obrigada a todos. Professora Patrícia, muito obrigado. Muito interessante aí esses dados que a senhora apresenta, e eles revelam, né, a dependência, né, da nossa sociedade do transporte aéreo. É uma realidade isso. A pandemia mostrou isso bem claramente. Bem, dando sequência, então, à nossa mesa, eu agora convido o professor Eduardo Sol. Ele é doutor em Geografia, também é professor do nosso programa de Ciências Aeroespaciais, e ele atua nas áreas de Relações Internacionais e Geografia. E vai trazer um pouco para a gente da relação entre o poder aeroespacial e as relações internacionais. Por favor, Eduardo Sol, a palavra está contigo. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar nessa mesa falando. Estive ontem presente também no evento, numa outra participação. E, enfim, claro que externalizo a minha vontade de estar nesse momento em João Pessoa, infelizmente não está, por uma causa nobre, esse motivo pandêmico aí, criar alternativas tecnológicas, mas aquela praia de Tambaú, né, vai ficar para um outro momento a minha visita lá, né? Quem está pertinho aí, como Eduardo Vale, tem esse prazer mais constantemente, mas a gente aqui no Rio de Janeiro acaba tendo uma distância, né? Mas espero que ano que vem, nos próximos anos, a gente consiga já retomar o nosso evento presencial, que é uma mesa que ela realmente tem uma importância fundamental para a gente desenvolver aqui os nossos assuntos, as nossas pesquisas e as nossas indagações, né, que são feitas aí ao longo desses anos. E um congresso como esse, como o da ABED, é importante para a gente colocar em prática e difundir aí para o meio acadêmico, sobrepondo aí os muros da nossa universidade, tudo aquilo que a gente vem dialogando, vem pesquisando. Bom, sem mais delongas aqui, eu vou também dar um share na minha apresentação. É muito pequena, tá? Na verdade, meu intuito é a gente basicamente criar aqui algumas questões para debater. E aí, como já foi colocado pela própria professora Patrícia, pelo próprio professor Jasper, de uma maneira brilhante, as duas participações, a definição, né, principalmente do contexto, ou do setor, ou do entendimento do que é o poder aeroespacial, né? Eu entendo o poder espacial como projeção de poder nacional a partir das suas expressões de poder, que são discutidos também pela geopolítica, né? Expressões de poder política, econômica, psicossocial, científico-tecnológico, como colocada, o poder militar, né? Fazendo parte aí da questão do poder espacial, e dessas expressões de poder. Então, tem uma relação muito íntima com a geopolítica e com as relações internacionais, que vão estudar basicamente os conflitos, né, oriundos aí dessas relações de poder, né? Seja política, econômica, social, tecnológica ou militar. Então, está na gênese, basicamente, dos estudos da geopolítica e dos estudos das relações internacionais. Então, é isso que a gente, basicamente,
vem estudando ao longo dos últimos anos, na Unifa, nas duas disciplinas, tanto de geopolítica como de relações internacionais, e os inúmeros temas, né, que vão surgir oriundo aí dessa relação conflituosa entre os Estados. E aí eu vou pegar a última fala da Patrícia, né, é bom que a gente faz um contínuo aí, que é exatamente a relação do Estado. E ela coloca o Estado como a atuação do Estado nesse momento, né, o Estado como uma das instituições, vamos dizer assim, principais para minorar os impactos oriundos aí dessa nova ordem, né, trazida pela Covid-19, enfim. Então, o nosso intuito é trazer um pouco essa relevância, né, ou essa mudança da perspectiva do papel do Estado a partir do viés das expressões de poder, né, discutido, inclusive, pelo próprio poder espacial. E aí, como ela falou da questão da Boeing também, curiosamente, eu trago aqui uma pequena ilustração para caracterizar um pouco esse antigo paradigma, talvez. Né? Um antigo paradigma onde você tinha realmente uma chamada aldeia global, né? Que é muito constituída pós ali os anos 70, com uma revolução técnico-científica e informacional, né? E que ao longo dos anos 90 ela se aprimora, ela se consolida. Né? E esse paradigma, baseado principalmente numa doutrina econômica mais liberal, mais neoliberal, ela se difunde no mundo e transnacionaliza boa parte das empresas. O que a gente tem de diferente, né, em relação ao paradigma atual, no meu ponto de vista? É um papel do Estado que ele era bem menos relevante nessa composição. Né? Então, você tem uma atuação da própria Boeing e essa dispersão dos seus compartimentos de um único produto, né, mas uma dispersão que ela se dá ao longo de diversos países diferentes, diversos Estados-nações diferentes, né, para a composição, obviamente, de um produto e garantir ali uma vantagem comparativa, né, garantir ali um modelo de produção que, obviamente, busca uma redução do custo produtivo. Né? Então, essa redução do custo produtivo e essa caracterização, vamos dizer assim, que não obedece fronteiras, ela tende a relativizar um pouco o papel do próprio Estado no sentido de regulamentações, no sentido de questões políticas, vamos dizer assim, tradicionais ou convencionais, né, de direitos, inclusive, colocados ali. Então, você tinha um paradigma que é muito claro, no sentido de prover ali uma difusão, tanto da produção quanto do consumo, mas uma relativização do próprio papel do Estado, e esse paradigma ele vai durar pelo menos aí até os anos 2010, né, quando a gente vai ter uma ruptura, e pós-2016, e mais intensamente no ano passado, a gente vai ter realmente uma ruptura constante desse modelo. Não que ele não exista ainda, não que essa compartimentação do modelo produtivo não componha ainda boa parte dos elementos de produção das empresas de mais alta tecnologia, tá? Mas com vamos dizer assim, uma maior difusão do próprio Estado chinês, né, pós 2010, 2012, 2013 ali, né, que você tem uma clara associação das empresas de tecnologia junto ao Estado, né? E a gente não pode deixar também de entender o contexto americano, né, onde pós-crise de 2008, subprime americano, o Estado ele volta a ter uma participação muito mais intensa nesse processo produtivo. A gente rompe um pouco esse paradigma dos anos 70 e dos anos 90 do século XX. Tá? Então, paradigma que a gente chama de globalização, enfim, de um mundo pós-Guerra Fria, mas é um paradigma muito característico. E aí eu vou colocar aqui, enquanto um marco temporal, essa questão pré-2016. Né? Outros autores vão trabalhar com pré-2013, quando você tem ali uma grande revolução política e social na própria China, no sentido de colocar ali em voga a sua forma de produção e de consumo. Tá? Mas, com certeza, no ano de 2019, e a Covid-19 ela muda totalmente essa realidade. Tá? Então, quando a gente tem aqui uma relação, uma dinâmica de território fluido, né, ou de uma aldeia global, caracterizada, inclusive, do slide anterior, né, que é facilitada, obviamente, por uma revolução dos meios de comunicação nos anos 70, revolução científica e tecnológica. O próprio satélite é um marco muito importante nesse sentido, né, porque a evolução e a tecnologia via satélite ela permite essa difusão da comunicação,
né? Ela permite, inclusive, essa redução das distâncias, né? Essa compactação do espaço e do tempo. E é um elemento importante que a gente traz, inclusive, hoje, para as expressões de poder do poder aeroespacial, mas não pode nunca negar a importância do satélite nesse sentido. A revolução nos meios de transporte também, no meio de transporte e comunicação, faz essa conjunção, né? Mas se tornam cada vez mais rápidos e eficientes nessa revolução dos anos 70. E aí a própria questão da difusão e a massificação da aviação civil, né? Para fins de transporte, fins de frete, não só a aviação civil, mas o sistema de containerização, né? Da questão marítima. Enfim, a gente tem algumas realidades nesse sentido que promove, né? essa fluidez no território, ou congrega essa aldeia global e facilita esse processo aí de produção e consumo, que a gente vai chamar posteriormente de globalização. E as próprias instituições, né? As instituições se globalizam. Entre as instituições, a gente pode entender aqui as empresas transnacionais, a gente pode entender as organizações governamentais e não governamentais, a gente pode entender a própria instituição do Estado, né? O Estado ele também se transnacionaliza a partir do momento que você tem uma relativização ali das suas características fundamentais, né? A própria bandeira, a moeda, enfim, a cultura, né? Ela acaba tendo esse perfil e esse viés. Mas é um paradigma aí que ele muda, ele é diferente do atual, por quê? E aí eu chamo de redefinição. Esse pós-2016, a questão do American First, do Trump, ele é um marco temporal interessante, mas a Covid-19 ela consolida isso, né? Porque você não pode negar a participação e a presença do Estado nessa conformidade ou na difusão dessa regulação, né? As comunicações elas continuam, obviamente você tem uma engenharia diferente, angariada aí pelo 5G, e aí a tecnologia é o novo momento, o tax the new oil, né? O que a gente chamava ali de um grande empreendimento de difusão comercial no século XX, que é a partir do petróleo. Hoje é a questão tecnológica, né? E o modelo de 5G ele é muito forte nesse sentido. E a diferença, né? A diferença é que você tem uma regulação, uma participação, um papel, uma presença do Estado e os seus elementos e suas expressões de poder muito fortes nesse sentido. Seja no âmbito político, seja no âmbito geopolítico, seja no âmbito regional, seja no âmbito econômico, psicossocial. Isso é muito evidente, né? Nessa difusão tecnológica e é muito evidente colocando ali uma nova polarização em curso, que é a questão da China, que é a questão do próprio Estados Unidos. Quando a gente fala também da questão dessa força espacial, né, que o Brasil está atrasado nessa discussão, né, você tem também esse elemento polarizador, né? Nos Estados Unidos é muito claro, é uma força espacial mais destacada, vamos dizer assim, das outras forças, seja a Força Aérea, enfim, o poder marítimo, o poder terrestre. Na China já era diferente, ele já acaba aparecendo diluído, né, o transversalizado entre esses outros setores, mas são elementos estratégicos onde o Estado vai ter uma grande presença nesse sentido, tá? Seja também nos outros setores de transporte ou as próprias instituições, mas o fato é, você tem uma volta, ou pelo menos uma redefinição, né, dessa regulação, uma redefinição dessas formas de poder, uma redefinição dessas formas de entender o mundo a partir do elemento e a presença do Estado, que ele é muito mais forte no sentido da execução das políticas, das tarefas, das coisas de modo geral. Covid-19 é um exemplo muito claro nesse sentido, né? Teve uma atuação muito isolada dos estados, não teve nenhum tipo de atuação mais evidente de países em blocos econômicos, blocos políticos, né? Na verdade, não foi a União Europeia, em 2020, que resolveu ou que angariou políticas para atenuar a Covid-19 na Europa. Foram países, foram estados, quase que isoladamente, com as suas políticas internas, né? A gente tem um papel muito forte da ONU, através da própria OMS, mas no sentido mais protocolar, né? De colocar diretrizes, mas nunca executora, né? Então, volta a presença, a relevância do papel do Estado nesse sentido, que traz também ali outras questões, né? Então, se a gente tinha aqui uma concepção de um território fluido, né? E uma concepção de aldeia global, né? Hoje você percebe muito mais uma concepção de um nacionalismo, né? Então, isso acaba repercutindo nas empresas de alta tecnologia, isso acaba repercutindo no setor espacial diretamente, o próprio protecionismo, e aí as inúmeras formas de protecionismo dentro dessa relação comercial, e aí volta uma disputa
econômica, uma disputa comercial que é muito evidente nesse sentido, né? E ilumina essas polarizações, né? E a partir do momento que você tem uma composição polarizada, né? País emergente, como o próprio Brasil, ele acaba tendo que está, obviamente, alocado em algum desses eixos. E aí você tem uma realidade, uma aldeia global, hoje você vivencia quase que um antiglobalismo nesse sentido, né? Uma negação a alguns aspectos relacionados à globalização, à diluição de fronteiras, mas uma volta a algumas fronteiras aí colocadas, e, enfim, que acaba gerando um novo debate, uma nova discussão, uma nova composição dessa realidade mundial, dessa realidade global. Bom, a minha atuação é essa, a minha participação e os estudos que a gente vem colocando a partir dessa lógica ou dessas expressões de poder que o próprio poder espacial ele congrega, ela tem essa realidade, e ao longo dessa década, pelo menos, a gente percebe essa transição, né? Enfim, de ordem ou de ordenamentos, né? E de participações, principalmente por uma presença maior do Estado nessas redefinições. Tá? Queria agradecer e estou aberto aí para o debate. Obrigado, professor Sol. Interessante a relação que o senhor fez entre a geopolítica, né, e o poder aeroespacial, que faz parte desse complexo de tecnologia, de ligação entre as partes. E eu acho que essa sua colocação, o senhor até foi feliz em fazer a conexão, né, com o nosso próximo palestrante, que vai justamente falar da Space Force, né, que é um tema que está em debate constante, né, e é uma novidade que a gente precisa entender melhor. Para isso, eu convido o professor Luciano Vaz Ferreira, que é professor doutor em estudos estratégicos. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande, atua na área do direito internacional e especificamente no direito espacial. O professor Luciano é pós-doutor na Universidade da Força Aérea, né? Recentemente concluiu seu pós-doutorado conosco e tem contribuído muito com os nossos estudos. Luciano, eu passo a palavra a você para tratar do nosso tema. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui, cumprimentar o Coronel Eduardo Vale e todos os outros colegas aí que estão presentes na mesa, né? Dizer que é um prazer aí compartilhar com uma instituição que eu tenho grande admiração, que é a Universidade da Força Aérea. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Por favor, se quando eu chegar perto do tempo me informem, né? Então, vou falar um pouco sobre a United States Space Force, a Força Espacial Norte-Americana. Então, a gente pode traçar, né, um processo de militarização do espaço, que ele existe desde a primeira corrida espacial, né, que é essa corrida que iniciou entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, o Klein vai dizer que o espaço, especialmente a órbita terrestre, sempre foi considerado pelos Estados Unidos como um meio onde as operações militares podem ser conduzidas para atingir o objetivo de segurança nacional, né? Então, até a própria origem da tecnologia espacial, né, ligada a questões de segurança e defesa, como, por exemplo, o desenvolvimento dos mísseis balísticos intercontinentais, né, os próprios satélites espiões também desenvolvidos, os sistemas de comunicação, né? Então, desde a sua origem, né, desde os primeiros anos aí dessa disputa espacial, a tecnologia ela é de natureza dual, né, que a gente chama, né? Tanto uma tecnologia também que pode ser utilizada para fins civis, quanto também para fins militares. Então, o que nós vamos estudar aqui, que é o foco, a criação da Space Force, ela não tem que ser simplesmente vista como uma surpresa, como algo atípico do que já está acontecendo dentro dos processos de desenvolvimento das políticas espaciais, né? Então, é justamente isso que eu queria trazer, no sentido de que a questão de segurança, a questão militar, ela sempre esteve presente desde o início desses processos, né? Então, as instituições americanas, né, com o programa espacial, principalmente nessa primeira fase, nós costumamos conhecer apenas a face civil da política espacial norte-americana, que é a NASA. Mas, desde a sua criação, diversas instituições de segurança e defesa também têm programas espaciais, muitos deles que só foram descobertos depois de anos
quando os Estados Unidos passou a liberar alguns documentos confidenciais. Então, organizações do próprio Departamento de Defesa, né, de desenvolvimento, como a DARPA, né, a NRO, que era uma organização recentemente conhecida, né, que ainda existe, de monitoramento de satélites, envolvendo questões de inteligência. A própria CIA também tinha um programa espacial, e os três ramos aí ligados ao Departamento da Defesa, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, também possuíam seus próprios programas espaciais com lançamento de satélites próprios e que ocorriam paralelamente a todas aquelas ações que nós conhecemos desenvolvidas pela NASA nas últimas décadas. Então, as estruturas militares, exclusivamente militares espaciais, né, elas vão surgir principalmente na década de 80, né, como, vamos dizer assim, no contexto da disputa da Guerra Fria, né? Então, uma das primeiras instituições foi justamente na Força Aérea Norte-Americana, né, que foi criado uma organização, né, o Air Force Space Command. Depois nós tivemos uma criação também na Marinha, Estados Unidos, e depois no Exército, né? Todas com função de preparo, né? Pouco mais para frente, em 1985, que se criou o United States Space Command, né? O Comando Espacial Norte-Americano, que é um comando conjunto, né? No sentido de emprego, né? E ele vai existir entre 1985 a 2002, né? Dentro dessa estrutura de força aí esse design de força aí dos Estados Unidos. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de uma segunda fase aí da corrida espacial, né? Uma segunda corrida espacial, que ela ocorre após o fim da Guerra Fria, né? A partir de 1991, né? E a partir dali nós temos, sim, um aumento do valor econômico, militar e estratégico, principalmente nos recursos satelitais, né? Que é a principal expressão aí do poder espacial, né, que são os satélites, né, a função que os satélites possuem dentro dessa estratégia, né? Então, se tem, né, a ideia de que há uma necessidade de maior proteção desses recursos, tanto pelo valor econômico que eles representam, né? O uso da nossa informática hoje ela tem toda uma ligação com as questões de satélite, GPS, né, o uso civil, né, em várias funções, né, agricultura, etc., e tem também o uso militar importante, né, como um suporte aí para a projeção de força, né? E isso foi testado pela primeira vez na Primeira Guerra do Golfo, inclusive, que alguns autores chamam de primeira, entre aspas, Primeira Guerra Espacial, na qual se fez pela primeira vez um grande emprego em sistemas de navegação, geolocalização, comunicações, né, o próprio uso também, né, de bombas inteligentes da guerra eletrônica, que foi o primeiro teste, né? Depois dos próximos conflitos que ocorreram, essa expressão aí do uso dos recursos espaciais aumentou ainda mais, né? E outro fator também importante dessa nova corrida espacial é o surgimento de novos atores espaciais, né, além, né, do herdeiro do legado soviético, que foi a Rússia, mas vários outros atores surgiram, principalmente, que é uma grande preocupação dos Estados Unidos, que é a China, né? Então, é visto como uma possível ameaça ao domínio espacial norte-americano, né? Que efetivamente os Estados Unidos é o país que tem o maior domínio nessa área. Então, quando que a US Space Force começa a surgir? E não foi em 2019, como muitos acham, né? Que nasceu de uma maneira, vamos dizer assim, sem ter sido pensada, né? Então, tem aí, em 1999, as primeiras discussões, né, que surgem, como já é vamos dizer assim, um incremento, né, em relação àquilo que já tinha sido feito durante a Guerra Fria, mas tem uma retomada dessa discussão numa comissão do Congresso norte-americano, Poder Legislativo norte-americano, né, que foi a Rumsfeld Commission. Essas discussões elas vão ter uma pausa, porque em 2001 acontece o 11 de setembro, e a questão espacial ela deixa de ser prioridade nos Estados Unidos, e a guerra contra o terror passa a ser o principal elemento, né? Toda a estratégia de defesa e segurança dos Estados Unidos ela vai seguir aí a pauta da guerra contra o terror. A partir disso, o Space Command ele vai ser absorvido por um comando estratégico que engloba mais funções, né? E vai acabar essa função, vamos dizer assim, ficando secundária.
Em 2006, o assunto é retomado, é feita uma nova comissão, e em 2007 acontece algo relevante para a política norte-americana, que é um teste de uma arma antissatélite chinesa, né, e que, inclusive, causou uma, vamos dizer assim, dentro, né, da estrutura do Departamento de Defesa, uma comoção, né, e várias forças aí acabaram surgindo no sentido de se dar conta, né, que aquela política militar que estava sendo feita envolvendo essa estratégia, né, do espaço, ela talvez estivesse realmente defasada, né, e justamente por conta dessa, entre aspas, aí, esse possível enfrentamento com os chineses, né. Então, ainda que a discussão ela acabou tendo, né, esse fato a mais aí, somente em 2017 surgiu uma lei apartidária ou bipartidária, se você preferirem, tanto de democratas quanto republicanos, né, com uma proposta de criar um Space Corps, que seria parecido com a relação que os Marines têm com o Departamento da Marinha, né? Essa proposta ela não foi adiante, né, por N motivos, mas o que é importante é que daí em 2017, 2018, já daí no governo Trump, né, temos aí a elaboração, né, dos documentos de estratégia de defesa, em que coloca o espaço como principal, vamos dizer assim, como um dos principais objetivos, né, estratégicos de defesa dos Estados Unidos, né, isso durante o governo Trump. O governo Trump, ele também, num sentido geral, já tinha vamos dizer assim, uma meta de dar um impulso para o programa espacial americano, né, que estava muito para trás, né, tinha já algumas décadas defasado em termos de recurso, né, era considerado também, num sentido geral, né, um incremento da política espacial norte-americana, e ele acaba assumindo esse projeto, que não era um projeto necessariamente dele, como eu falei, era um projeto dos dois partidos, é um projeto que já estava sendo discutido há décadas, a criação de uma força espacial. Ele vai aproveitar essa situação e vai acabar assumindo esse projeto e tendo força política para tocar adiante, inclusive, né, para ter os respectivos ganhos políticos em relação a essa medida que vai ser implementada, que justamente teve suporte dos dois partidos. Então, em 2019, 2 instituições vão ser criadas, isso é importante, né? São particularidades da estrutura militar dos Estados Unidos, que aqueles componentes de preparo que existiam, né, dos diferentes elementos, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eles vão deixar de existir e vai se criar uma força, uma sexta força, uma nova força responsável pelo preparo, que vai ser Space Force, né? E, além disso, também vai ser criado, né, juntamente recriado, né, o Space Command, né? Então, o comando espacial ele vai voltar, que vai ser uma unidade de comando conjunto, né, combinado com todas aquelas outras que os Estados Unidos possuem, divididas de maneira regional e especializadas, né? Então, essa é uma característica importante da estrutura militar norte-americana que a gente tem que levar em conta, porque os comandos combinados, eles não vão ter somente militares, né, estruturas militares da Space Force, vai ser também a participação de outras forças, né? Então, nós vamos ter aqui a inclusão, né, do Departamento da Força Aérea, isso o professor Jasper já comentou. Aqui a estrutura da Space Force, né, a divisão, né, que é de operações, de comando e de treinamento. Aqui que eu gostaria de atentar rapidamente, né, a questão do pessoal militar, né, comparado a outras forças, né, esses são dados do Departamento de Defesa. Então, para vocês observarem que a previsão é de ser uma força espacial muito pequena, né? Então, obviamente que o objetivo dela é de suporte, não é um objetivo necessariamente principal aí da estratégia militar americana, mas é bem de suporte. Então, temos aí, comparado ao Exército, 490 mil pessoas, né? Enquanto 8 mil pessoas que nós vamos ter aí de recursos humanos envolvendo a Space Force em 2025, né? O próprio orçamento também é muito limitado, porque a Space Force ela foi criada dentro, né, no cenário norte-americano, uma crítica que foi feita em relação à distribuição dos recursos que
que a Força Aérea Americana fazia, né, em relação que eles recebiam, né, os recursos, né, dentro de um bolo e tinha que aplicar no setor espacial. E o setor espacial acabava ficando muito defasado. Então, eles entenderam que esse gap, né, tecnológico, supostamente tecnológico, que os Estados Unidos estavam sofrendo era muito por uma dificuldade de recursos que estavam sendo geridos aí pela Força Aérea de maneira equivocada. Então, a forma que os americanos resolveram para tentar contornar esse problema foi criar uma estrutura militar separada, né? Então, já vão ser elaborados os primeiros documentos de doutrina, né, em relação à Space Force, né? São questões genéricas, né? Preservar a liberdade de ação no espaço, permitir podem observar, né? Os senhores e senhoras vão observar que é bem de uma força de suporte mesmo, né? Permitir a letalidade e eficácia conjunta, fornecer opções independentes de ação, e outras são as competências fundamentais, né? Segurança espacial, projeção de força, mobilidade logística, mobilidade informacional e o chamado Space Domain Awareness. Então, encaminhando aqui para o final, né? Tentei ser o mais breve possível para também permitir um debate, né? O que a gente pode dizer é que realmente a questão da Space Force, né? Apesar de a gente não ter tido tempo, por exemplo, de comparar outras iniciativas, é que é um projeto muito peculiar no que diz respeito à situação norte-americana, né? Como foi feito, né? Então, isso já tinha sido discutido há décadas, não é algo que foi criado no governo Trump, né? É algo que tem apoio por mais de um partido, né? Pelos dois partidos, né? Isso é importante se pontuar. E, claro, não fez parte da minha apresentação, mas é bom pontuar também que é uma estratégia geral que a gente consegue observar hoje com as grandes potências, né? Vários países estão colocando a expressão do chamado poder espacial, se a gente dividir entre poder aeroespacial, né? Dentro do poder aeroespacial pegar o poder espacial, estão alçando numa condição de maior importância, né? Então, a França, né, hoje chama, né, Força Aérea e Espacial, a Rússia, Força Aeroespacial, a China usa Força Estratégica, que une cyber, acho que operações especiais, se não me engano, e também espaço, numa. Então, vários países estão fazendo isso. Estão dando maiores condições, justamente porque isso representa não só, como costumam dizer, né, que é o futuro da guerra, mas é algo realmente atual, né, algo que está sendo utilizado e está sendo dado importância dos recursos espaciais e satelitais nos conflitos modernos, né? Mas em relação à criação de uma força espacial separada, como exatamente os Estados Unidos fez, é uma particularidade que talvez a gente não observe em outros países, pelo menos no futuro próximo, né? Porque justamente os Estados Unidos ele tem uma configuração dessas questões dos comandos combinados, né? Tem várias características específicas da organização militar americana que talvez não vá ser reproduzida com a mesma eficiência em outros países, mas existe um senso geral de alçar a questão espacial em uma maior importância, ainda que nem todos os países vão criar uma Space Force, é isso que eu gostaria também de comentar aí na minha conclusão, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, aos organizadores, né, e fico à disposição aí para comentários, perguntas e fazer o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. Com a sua apresentação, a gente fecha, né, o nosso painel, que buscou, desde o primeiro momento, esclarecer, né, a nossa prezada audiência o que é poder aeroespacial, como é que ele evoluiu ao longo do tempo. Isso o professor Jasper colocou muito claramente, né? E ele encerrou a sua apresentação com os elementos desse poder aeroespacial, que justamente justificam a nossa visão de abrangência, né, de multidimensionalidade. Esses elementos, eles foram a base para que a professora Patrícia pudesse apresentar para a gente detalhes da influência dessa situação pandêmica que vivemos em alguns desses elementos do poder aeroespacial. Fato que revelou não somente essa influência em si, mas subliminarmente a dependência que temos, né,
dos elementos que constituem o poder aeroespacial. Essa apresentação da professora Patrícia destacou, especificamente no final, que o Estado tem um papel fundamental para a atuação, né, nessas situações pandêmicas, em especial, no nosso caso, do poder aeroespacial. E foi justamente com esse gancho que o professor Eduardo Sol trouxe para a gente o papel, né, da geopolítica e o seu relacionamento com o poder aeroespacial, mostrando essa evolução, né, de um contexto, né, dessa globalização, na qual o poder aeroespacial é fundamental. Por quê? Porque é ele que conecta, né, os continentes, não só fisicamente, mas eu diria digitalmente, através das telecomunicações, nas quais os satélites têm um papel fundamental. Então, essa visão, né, essa conexão que a gente está propondo, se encerrou com a sua apresentação, a apresentação do professor Luciano, e porque eu falei de satélite, a gente trouxe essa ideia de Space Force, justamente para mostrar que, além daqueles elementos constitutivos do poder aeroespacial, que foram citados desde o início do nosso painel, há também uma dimensão geográfica nessa conjugação do ambiente, da atmosfera terrestre, né, do espaço aéreo tradicional, com o espaço exterior. E essa conjugação é que faz formar a ideia geográfica por trás desse poder aeroespacial. Por isso é que eu tenho insistido na questão da abrangência, da multidimensionalidade, justamente por causa dessa conjugação de domínios, né, do domínio aéreo com o domínio espacial. Bem, eu agradeço muito aos nossos participantes, né, aos nossos palestrantes, e agora eu gostaria de deixar esse espaço que nos resta para aqueles que tenham, eventualmente, alguma pergunta para os nossos palestrantes. Pode fazer uso do chat ou então abrir o áudio e fazer diretamente a pergunta, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para utilizar esses minutos finais para o debate. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Queria agradecer a excelente apresentação de todos vocês. Para mim foi muito enriquecedor. Me apresentando um pouco, meu nome é Felipe, eu sou mestre em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também sou professor da Escola Superior de Relações Internacionais. E eu tenho muita curiosidade de estudar esse tema. Eu queria saber dos palestrantes se tem algum material que vocês indicariam, sobretudo para quem quer estudar a guerra no espaço, o controle do espaço, né? Domínio do espaço através dos níveis do planejamento militar, seja estratégico, operacional e tático, né? Também tem interesse em saber um pouco mais dos sistemas de armas para a guerra do espaço. Se vocês pudessem indicar algum material nesse sentido, eu agradeceria muito, tá? Obrigadão mesmo e excelente palestras. Muito obrigado, Felipe. Eu teria algumas recomendações e amanhã eu lhe passo, né? Porque você está participando também do meu minicurso, então a gente conversa amanhã e eu passo para você. Mas eu abro também a oportunidade para alguns dos senhores que queiram apresentar. O Luciano, você tem alguma indicação de literatura? Né? Tem até as doutrinas, né, dos Estados Unidos, que são um bom começo, né? Tanto o Primer, né, quanto o Space Operations. E aí fica livre aí para você sugerir alguma coisa, por favor. Tem vários autores, né? Inclusive também eu deixo meu contato aqui para a gente trocar um e-mail, conversar também, Felipe. Mas tem, por exemplo, o próprio Colin Gray, foi um dos percursores, né? Não só no estudo estratégico, mas foi um dos primeiros a falar sobre a questão espacial, do ponto de vista estratégico. E mais recente aí nós temos o Dolman, tem o Klein também, né? Existem outros autores também que publicaram livros do ano passado, Bowen. Então, são vários que trabalham desse ponto de vista de estudos estratégicos e espaço, né? Então, tem saído uma bibliografia bem rica nos últimos anos aí que vale a pena ser acessado. Eu queria sugerir 2 periódicos também que trabalham muito com o tema da militarização do espaço,
que é o Space Policy e o Astropolitics. Então, esses são 2 periódicos que têm muitos trabalhos. E a gente teve hoje, já estou meio perdida no tempo, mas a gente teve a apresentação de um mestrando nosso, mestrando não, doutorando, Akira, que é da Agência Espacial Brasileira, e ele fez um levantamento bibliométrico dos principais trabalhos da área de defesa vinculada a espaço. Então, deve sair publicado nos anais da ENABED, vai ajudar bastante a pesquisa bibliográfica ligada a essa área, porque ele já listou ali os principais periódicos, os principais autores, vai ajudar bastante, inclusive a mim, que também estou iniciando os estudos nessa área, iniciando, porque eu acho que eu estou sempre iniciando, eu nunca acho que eu estou nem no meio, mas é desses 2 periódicos. Muito obrigado então, mesmo pelas discussões, professores. Obrigado a você pela participação. Alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção? Bom, então, vamos finalizar. Eu passo a palavra agora rapidamente a cada um dos professores, na sequência que a gente apresentou, para fazer uso da palavra final e, no término, eu encerro o nosso painel. Professor Jasper, por favor. Obrigado, professor Eduardo Vale. Eu diria que foi muito substantivo as apresentações. Elas trouxeram realmente informações muito interessantes, uma abordagem sempre conectada ao poder aeroespacial, aos seus componentes. Esperamos que, com a palestra, a gente tenha dado uma visão, pelo menos com a minha parte, sobre esses aspectos da visão brasileira de integração entre o problema do domínio na atmosfera e o domínio no espaço, e que em alguns países foi um pouco separado, como muito bem colocado pelo professor Luciano, e a professora Patrícia trazendo, então, um aspecto bastante importante do poder espacial, e por vezes é esquecido, que é a aviação civil, importante como estratégico de mobilização e como recurso, né, como elemento, motor propulsor da própria economia. E o professor Eduardo Sol, ao fazer essa questão geográfica, trazendo uma parte mais voltada para a geopolítica, para relações internacionais, inclusive com um aspecto que também caracteriza o próprio KC-390, de multiplicidade de países que se envolvem nessa fabricação. E, nesse caso do KC-390, eu, inclusive, vi de um professor da UNB, alguns anos atrás, numa palestra na Universidade Federal Fluminense, que ele falou que é a primeira, vamos dizer assim, o Brasil seria o único país do mundo, terceiro mundo, que tem uma cadeia industrial de nível global. Então, essa é uma coisa muito interessante a ser observada nesse sentido. Eu agradeço a participação, agradeço pelas informações que foram colocadas. Muito obrigado, senhor Eduardo, e a coordenação da ENABED pela possibilidade de participar num evento tão gratificante quanto esse. Obrigado. Obrigado. Professora Patrícia, para finalizar. Eu gostaria só de agradecer também aos participantes da mesa, Luciano, Jasper, Eduardo Sol, ao organizador da mesa, Coronel Eduardo Vale. Estou sempre aprendendo com esses meus colegas e hoje não foi diferente, aprendi bastante aqui. Estou à disposição também para quem quiser, vou colocar meu e-mail no chat, quem quiser tirar alguma dúvida mais tarde em relação àqueles dados, estatísticas da pandemia que afetaram o setor aeroespacial. Eu vou deixar o meu contato aqui. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Patrícia. Sol, por favor. Queria agradecer também a todos e todas. Obrigado pela audiência, coordenação do Eduardo Vale, nossos nobres colegas aí do programa, junto com o próprio Luciano. Queria dizer que o programa de pós-graduação em Ciências Aeroespaciais está aberto, né? A gente infelizmente, hoje encerrou, foi ontem, encerrou nossa admissão para curso de mestrado e doutorado.
Então, mas assim, convido todos a visitarem a página lá para conhecer mais o programa. Eu vou até deixar aqui o link da página para quem quiser, e quiser submeter no ano seguinte, inclusive, né, tanto mestrado quanto doutorado, a gente está aberto aí para receber os projetos e, enfim, tá esse intercâmbio fundamental aí com a comunidade acadêmica. Obrigado, hein? Obrigado, professor. Luciano, por favor. Então, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade pelos organizadores, né, da ENABED, também cumprimentar também a organização do painel aí pelo professor Eduardo Vale, cumprimentar as excelentes apresentações de todos os colegas de mesa, né, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Fico à disposição aí, coloquei meu e-mail, né, para a gente continuar esse debate aí tão importante sobre poder aeroespacial. Muito obrigado. Bem, então, agora, realmente encerrando a nossa atividade, quero agradecer mais uma vez a organização do ENABED, a oportunidade que deu à Universidade da Força Aérea de expor um painel, né, uma mesa redonda sobre o poder aeroespacial, tema de tão grande relevância na atualidade. Agradecer aos palestrantes e aqueles que ficaram conosco durante esse final de tarde, início de noite. Tá? Muito obrigado e desejo aí um bom final de dia. E amanhã retomamos as nossas atividades no nosso encontro. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço.